A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura, publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje vamos ler o capítulo 8, da página 159 a 177. Deus é glorificado na dependência do homem, por Jonathan Edwards, pregado em 8 de julho de 1731. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 29, 31. Os cristãos a quem o apóstolo dirigiu essa epístola habitavam em uma parte do mundo na qual a sabedoria humana tinha grande reputação. Como o apóstolo observa no versículo 22 desse capítulo, abre aspas, os gregos buscam a sabedoria, fecha aspas. Corinto não ficava longe de Atenas, que havia sido, durante muito tempo, a mais famosa sede de filosofia e aprendizagem do mundo. Por isso o apóstolo lhes mostra como, pelo Evangelho, Deus destruiu e reduziu a nada a sabedoria deles. A despeito de toda a sua sabedoria, os gregos eruditos e seus grandes filósofos não conheciam a Deus, não conseguiam desvendar a verdade acerca das coisas divinas. Porém, após haverem feito o seu máximo sem resultado algum, agradou a Deus finalmente se revelar a eles pelo Evangelho, o que consideravam uma tolice. Ele, abre aspas, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Fecha aspas, 1 Coríntios 1, 27 e 28. E no texto, o apóstolo lhes informa porque o Senhor fez assim, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, etc., em cujas palavras se pode observar. Número 1. O que Deus objetiva com a disposição das coisas no caso da redenção, a saber que o homem não se glorie em si mesmo, mas somente em Deus. Que nenhuma carne se glorie em sua presença, para que, conforme está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 29, 30. Número 2. Como esse fim é alcançado na obra da redenção, a saber, pela dependência absoluta e imediata que os homens têm de Deus nessa obra, para todo o bem deles, na medida em que, primeiro, todo o bem que eles possuem é em Cristo, e por meio de Cristo, o qual se tornou sabedoria, justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Todo o bem da criatura caída e redimida está envolvido nessas 4 coisas e não pode ser mais bem distribuído do que nelas. Mas Cristo é cada uma delas para nós, e nós não temos nenhuma delas senão nele. Deus o tornou para nós sabedoria. Nele está toda a exata bondade e verdadeira excelência do entendimento. A sabedoria era algo que os gregos admiravam, mas Cristo é a verdadeira luz do mundo. Somente por meio dele a verdadeira sabedoria é transmitida à mente. E é em Cristo e por Cristo que temos justiça. É por estarmos nele que somos justificados, que nossos pecados são perdoados e que somos recebidos como justos no favor de Deus. É por Cristo que temos santificação, temos nele verdadeira excelência de coração e também de compreensão. E ele, para nós, se torna justiça inerente e imputada. É por Cristo que temos redenção ou real libertação de toda a miséria e a concessão de toda a felicidade e glória. Assim temos todo o nosso bem por Cristo, que é Deus. Segundo, outro exemplo em que a nossa dependência de Deus para todo o nosso bem aparece é no fato de ter sido Deus que nos deu Cristo, para que pudéssemos ter esses benefícios por meio dele. Deus o tornou para nós sabedoria, justiça, etc. Terceiro, Deus nos fez estar em Cristo Jesus e passamos a ter interesse nele, e assim recebemos as bênçãos que ele nos concedeu.
É Deus que nos concede a fé pela qual nos aproximamos de Cristo. De modo que, nesse versículo, é mostrada a nossa dependência de cada pessoa da Trindade para todo o nosso bem. Nós somos dependentes de Cristo, o Filho de Deus, por ele ser a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Somos dependentes do Pai, que nos deu Cristo e o tornou essas coisas para nós. Somos dependentes do Espírito Santo, pois ele nos fez estar em Cristo Jesus. É o Espírito de Deus que concede fé nele, pela qual nós o recebemos e nos aproximamos dele. Doutrina. Abre aspas. Por isso Deus é glorificado na obra da redenção, pelo fato de nada haver a tão absoluta e universal dependência dele por parte dos redimidos. Fecha aspas. Aqui proponho mostrar, primeiro, que nos redimidos, para total bem deles, existe uma absoluta e universal dependência de Deus. E segundo, que nisso Deus é exaltado e glorificado na obra da redenção. Número 1. Os redimidos têm uma dependência absoluta e universal em Deus. A natureza e o plano da nossa redenção são tais que os redimidos são em tudo direta, imediata e inteiramente dependentes de Deus. Eles dependem dele para tudo e dependem dele de todas as maneiras. As várias maneiras pelas quais um ser pode depender de outro para o seu bem, e especificamente os redimidos de Jesus Cristo dependem de Deus para todo o seu bem, são que todos recebem o bem dele. Tem tudo por meio dele e tem tudo nele, que ele é a causa e origem de onde provém todo o seu bem. E isso é dele, que ele é o meio pelo qual o bem é obtido e transmitido. Ele o tem por meio dele e que ele é o próprio bem dado e transmitido. Isso está nele. Ora, os redimidos por Jesus Cristo dependem muito em todos esses aspectos, direta e inteiramente de Deus para tudo. Em primeiro lugar, os redimidos recebem todo o seu bem de Deus. Deus é o grande autor desse bem. Ele é a primeira causa do bem. E não apenas isso, mas ele é a única causa adequada. É de Deus que temos o nosso Redentor. Foi Deus que providenciou um Salvador para nós. Jesus Cristo não é somente de Deus em sua pessoa, como também é o Filho unigênito de Deus, mas vem de Deus por estarmos envolvidos nele e em seu ofício de mediador. Ele é a dádiva de Deus para nós. Deus o escolheu e o ungiu, designou-o para a sua obra e o enviou ao mundo. E como é Deus quem concede, é Deus quem aceita o Salvador. Ele fornece o comprador e paga pela coisa comprada. É de Deus Cristo se tornar nosso, sermos levados a ele e sermos unidos a ele. É de Deus recebermos a fé para nos aproximarmos dele, para podermos nos interessar por ele. Abre aspas, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Fecha aspas. Efésios 2:8. É favor de Deus realmente o fato de recebermos todos os benefícios que Cristo comprou. É Deus quem perdoa e justifica, libertando-nos de irmos para o inferno. E ao seu favor, os remidos são recebidos quando são justificados. Assim, é Deus quem nos liberta do domínio do pecado, purifica-nos da nossa imundícia e nos transforma a partir da nossa deformidade. É de Deus que os remidos recebem toda a sua verdadeira excelência, sabedoria e santidade, e isso de duas maneiras a saber, porque o Espírito Santo, por quem essas coisas são feitas imediatamente, é de Deus, procede dele e é enviado por ele. E também pelo fato de o próprio Espírito Santo ser Deus, por cuja ação e habitação do conhecimento de Deus e das coisas divinas, uma inclinação santa e toda a graça são conferidos e sustentados. E embora sejam meios usados para conferir graça à alma dos homens, ainda assim é de Deus termos esses meios de graça, a ser Ele quem os torna eficazes. É de Deus termos as Sagradas Escrituras. Elas são a sua palavra. É de Deus termos ordenanças e sua eficácia depender da influência imediata do seu Espírito. Os ministros do Evangelho são enviados por Deus e toda a suficiência provém dele. Abre aspas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7.
O sucesso deles depende inteira e absolutamente da imediata bênção e influência de Deus. Letra A. Os remidos recebem tudo da graça de Deus. Foi por mera graça que Deus nos deu o seu Filho unigênito. A graça é grandiosa na proporção da excelência do que é dado. O presente foi infinitamente precioso, porque veio de uma pessoa infinitamente digna, uma pessoa de glória infinita, e também porque veio de uma pessoa infinitamente próxima e querida por Deus. A graça é grandiosa na proporção do benefício que temos nos permitido em Deus. O benefício é duplamente infinito, porque em Deus recebemos livramento da miséria interminável e ao mesmo tempo recebemos alegria e glória eternas. A graça em conceder essa dádiva é grandiosa na proporção da nossa indignidade a quem é concedida. Em vez de merecermos tal presente, merecíamos um mal infinito das mãos de Deus. A graça é grandiosa pela maneira que é concedida ou proporcional à humilhação e à custa do método e dos meios pelas quais é possível recebermos a dádiva. Deus deu Jesus para habitar entre nós. Ele o deu a nós, encarnado ou em nossa natureza, e também semelhante, embora com fraquezas, sem pecado. Ele o deu a nós no estado humilde e afligido, e não somente assim, mas como morto, para que pudesse ser um banquete para a nossa alma. A graça de Deus em conceder essa dádiva é mais despreendida. Ela era o que Deus não tinha obrigação de conceder. Ele poderia ter rejeitado o homem caído, como fez com os anjos caídos. Ela era o que nós nunca fizemos coisa alguma para merecer. Foi dada enquanto ainda éramos inimigos e antes de termos sequer nos arrependido. Ela veio do amor de Deus, que não viu em nós excelência para atraí-la, e foi sem expectativa de algum dia ser recompensado por sua concessão. E é por mera graça que os benefícios de Cristo são aplicados a esta e aquelas pessoas específicas. Os que são chamados e santificados devem atribuir isso unicamente ao bel prazer da bondade de Deus, pela qual são distinguidos. Ele é soberano e tem misericórdia de quem lhe apraz ter misericórdia. Agora, o homem depende mais da graça de Deus do que antes da queda. Ele depende da bondade gratuita de Deus para muito mais do que dependia então. Naquele tempo, ele dependia da bondade de Deus para conferir a recompensa pela perfeita obediência, porque Deus não era obrigado a prometer e conceder aquela recompensa. Agora, porém, nós dependemos da graça de Deus para muito mais. Nós precisamos dessa graça não apenas para conceder glória, mas para nos livrar do inferno e da ira eterna. Sobre a primeira aliança, dependíamos da bondade de Deus para nos dar a recompensa da justiça. Agora continuamos dependendo, mas precisamos que a graça livre e soberana de Deus nos dê essa justiça, perdoe o nosso pecado e nos liberte da culpa e do infinito demérito do pecado. E por sermos mais dependentes da bondade de Deus do que sob a primeira aliança, agora dependemos dessa bondade muito maior, mais livre e maravilhosa. Somos agora mais dependentes da vontade arbitrária e soberana de Deus. Em nosso primeiro estado, dependíamos de Deus para a santidade. Tínhamos recebido dele a nossa justiça original, mas a santidade não nos foi concedida de maneira tão soberana quanto agora. O homem foi criado santo, pois pareceu bem a Deus criar santas todas as suas criaturas razoáveis. Teria sido depreciativo a santidade da natureza divina fazer uma criatura inteligente e ímpia. Agora, porém, quando o homem caído é santificado, isso é feito por mera graça arbitrária. Se Deus assim quiser, ele pode negar eternamente a santidade à criatura caída sem qualquer depreciação a qualquer das suas perfeições. E nós não somos apenas mais dependentes da graça de Deus, mas nossa dependência é muito mais evidente, porque nossa própria insuficiência e desamparo em nós mesmos estão explícitos em nosso estado decaído e desfeito do que era antes de sermos pecadores ou miseráveis. Somos mais aparentemente dependentes de Deus para a santidade, porque somos primeiro pecadores e totalmente poluídos, e depois santos. Assim, a produção do efeito é perceptível e sua derivação de Deus é mais óbvia. Irmãs, vou repetir isso. Somos mais aparentemente dependentes de Deus para a santidade, porque somos primeiro pecadores e totalmente poluídos, e depois santos. Assim, a produção do efeito é perceptível e sua derivação de Deus é mais óbvia.
Se o homem alguma vez foi santo, e sempre foi assim, não seria tão aparente, porque ele não teria a santidade necessariamente como uma qualificação inseparável da natureza humana. Assim, somos mais aparentemente dependentes da livre graça para o favor de Deus, pois somos os primeiros objetos de seu desagrado. E depois somos recebidos em favor. Somos mais aparentemente dependentes de Deus para a felicidade, sendo primeiro miseráveis e depois felizes. E mais aparentemente gratuito e sem mérito em nós, porque na verdade não temos a qualquer tipo de excelência para merecer, se pudesse haver algo com mérito em excelência de criatura. E nós não somos apenas sem uma verdadeira excelência, mas estamos cheios e totalmente contaminados com aquilo que é infinitamente odioso. Todo o nosso bem é mais aparentemente de Deus, porque primeiro estamos nus e totalmente sem qualquer bem, e depois enriquecidos com todo o bem. Letra B. Nós recebemos tudo do poder de Deus. Frequentemente a redenção do homem é mencionada como uma obra de maravilhoso poder, bem como de graça. O grande poder de Deus aparece em levar um pecador de seu estado inferior das profundezas do pecado e da miséria para um estado tão exaltado de santidade e felicidade. Efésios 1,19, abre aspas, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, fecha aspas. Nós dependemos do poder de Deus ao longo de cada passo da nossa redenção. Dependemos do seu poder para nos converter e nos conceder a fé em Jesus Cristo e a nova natureza. Isso é uma obra da criação. Abre aspas, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Fecha aspas, 2 Coríntios 5,17. Abre aspas, somos criados em Cristo Jesus. Fecha aspas, Efésios 2,10. A criatura caída não pode alcançar a verdadeira santidade se não for recriada. Efésios 4,24. Abre aspas, e vos revistais de todo novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Fecha aspas. Isso é, uma ressurreição dos mortos. Colossenses 2,12. Abre aspas. Fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Fecha aspas. Sim, essa é uma obra de poder mais gloriosa do que a mera criação ou ressurreição de um corpo morto, na medida em que o efeito obtido é maior e mais excelente. O ser santo e feliz, a vida espiritual produzidos na obra da conversão, são um efeito muito maior e mais glorioso do que um mero ser e existir. E o estado a partir do qual a transformação acontece, morte em pecado, total corrupção da natureza e profundidade de miséria, é muito mais distante do estado atingido do que a mera morte ou nulidade. É também pelo poder de Deus que somos preservados em estado de graça. 1 Pedro 1,5, abre aspas, somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Fecha aspas. Por ser, em primeiro lugar, proveniente de Deus, a graça é continuamente vinda dele e mantida por ele. Assim como a luz presente na atmosfera provém do sol durante o dia todo, tanto quanto no início da aurora ou nascer do sol. Os homens dependem do poder de Deus para toda a atuação da graça e para levar adiante essa obra no coração, para subjugar o pecado e a corrupção, para fazer crescer os princípios sagrados e para permitir a produção de frutos em boas obras. O homem depende do poder divino para levar a graça à perfeição, tornando a alma totalmente agradável à gloriosa semelhança de Cristo e preenchendo-a com alegria plena de contentamento e bem-aventurança, e para a ressurreição do corpo para a vida, e para um estado tão perfeito que seja adequado a uma habitação e órgão para uma alma tão aperfeiçoada e bendita. Esses são os efeitos mais gloriosos do poder de Deus vistos na série de seus atos referentes às criaturas. O homem dependia do poder de Deus em seu primeiro estado, mas depende mais do seu poder agora. Ele precisa do poder de Deus para fazer mais coisas por ele e depende de um exército mais maravilhoso de seu poder. Foi um efeito do poder de Deus tornar o homem santo no início, porém mais notavelmente agora, por haver muita oposição e dificuldade no caminho.
É um efeito mais glorioso do poder tornar-se santo, aquele que era tão depravado e estava sob o domínio do pecado, do que conferir a santidade àquele que anteriormente nada tinha de antagônico. É uma obra de poder mais gloriosa resgatar uma alma das mãos do diabo e dos poderes das trevas e levá-la a um estado de salvação, do que conferir santidade onde não havia predisposição ou oposição. Lucas 11, 21, 22. Abre aspas. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tirando-lhe a armadura em que lhe confiava e lhe divide os despojos. Fecha aspas. Portanto, é uma obra de poder mais gloriosa sustentar uma alma em estado de graça e santidade e conduzi-la adiante até ser levada à glória, quando há tanto pecado habitando no coração resistente e Satanás com todo o seu poder se opondo do que teria sido evitar que o homem caísse no início, quando Satanás não tinha parte no homem. Assim demonstramos como os remidos dependem de Deus para todo o seu bem por receberem tudo dele. Em segundo lugar, eles dependem de Deus também para tudo, por terem tudo por meio dele. Deus é o meio disso, bem como seu autor e fonte. Tudo o que temos, sabedoria, perdão de pecados, libertação do inferno, aceitação ao favor de Deus, graça e santidade, verdadeiro conforto e felicidade, vida eterna e glória, vem de Deus por meio de um mediador. E esse mediador, que é Deus, dependemos de maneira absoluta, como aquele por meio de quem recebemos tudo. De modo que essa é outra maneira pela qual dependemos de Deus para todo o bem. Deus não somente nos dá um mediador e aceita sua mediação, e por seu poder e graça concede as coisas compradas pelo mediador, mas o próprio mediador é Deus. As nossas bênçãos são o que temos por compra. A compra é feita por Deus. As bênçãos são compradas por Ele. E Deus concede ao comprador, e não só isso, mas Ele é o comprador. Sim, Deus é tanto o comprador quanto a quantia, porque Cristo, que é Deus, comprou essas bênçãos para nós, oferecendo-se como preço da nossa salvação. Ele comprou a vida eterna pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 7, 27. Entre aspas, a si mesmo se ofereceu. E também 9:26, abre aspas, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Fecha aspas. De fato, a natureza humana foi oferecida, mas era a mesma pessoa com o divino, e, portanto, foi um preço infinito. Assim, por termos o nosso bem, por meio de Deus, dependemos dele de uma maneira que o homem em seu primeiro estado não dependia. Naquele tempo, o homem deveria ter vida eterna por meio de sua própria justiça, de modo que dependia em parte do que estava em si mesmo, visto que dependemos daquilo por meio do que adquirimos o nosso bem, assim como aquilo de onde o obtemos. E embora a justiça do homem, da qual ele então dependia, viesse de fato de Deus, ainda assim era sua, era inerente a si mesmo, de modo que ele não dependia tão imediatamente de Deus. Agora, porém, a justiça de que dependemos não está em nós mesmos, mas em Deus. Nós somos salvos pela justiça de Cristo. Nele somos feitos justiça, sendo por isso profetizado em Jeremias 23:6, pelo nome, abre aspas, Senhor, justiça nossa, fecha aspas. Em sermos justificados pela justiça, é a justiça de Cristo, é a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21, abre aspas, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fecha aspas. Assim, na redenção, não somente recebemos todas as coisas de Deus, mas para ele e por meio dele. 1 Coríntios 8:6, abre aspas. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Fecha aspas. Em terceiro lugar, os remidos têm todo o seu bem em Deus. Nós não só o recebemos dele e por meio dele, mas isso consiste nele. Ele é todo o nosso bem. O bem dos remidos é objetivo ou é inerente. Por seu bem objetivo, quero dizer, o objeto extrínseco, por cuja posse e desfrute eles são felizes. Seu bem inerente é a excelência ou prazer que está na própria alma. No tocante aos dois, os remidos têm todo o seu bem em Deus ou
o que é a mesma coisa, o próprio Deus é todo o bem deles. Os remidos têm em Deus todo o seu bem objetivo. O próprio Deus é o grande bem que eles são levados a possuir e desfrutar em decorrência da redenção. Ele é o bem supremo e a soma de todo o bem comprado por Cristo. Deus é a herança dos santos. Ele é a porção de sua alma. Deus é sua riqueza e tesouro, seu alimento, sua vida, sua morada, seu ornamento e diadema, e sua eterna honra e glória. Eles nada têm no céu além de Deus. Ele é o grande bem ao qual os redimidos são recebidos na morte e para o qual deverão ascender no fim do mundo. O Senhor Deus é a luz da Jerusalém celestial. É o, entre aspas, rio da água da vida, que corre e, entre aspas, a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. As gloriosas excelências e beleza de Deus serão o que sempre entreterá a mente dos santos, e o amor de Deus será a sua festa eterna. Os remidos desfrutarão com efeito de outras coisas. Eles se deleitarão com os anjos e uns com os outros. Porém, o que eles apreciarão nos anjos, ou uns nos outros, ou em qualquer coisa que lhes resulte em prazer e felicidade, será o que será visto de Deus neles. Os remidos têm em Deus todo o seu bem inerente. O bem inerente é duplo, ou excelência ou prazer. Essas duas coisas os remidos não só recebem de Deus, como que é causadas por ele, mas as têm nele. Eles têm excelência e alegria espirituais, por uma espécie de participação de Deus. Eles se tornam excelentes por sua transferência da excelência do Senhor. Deus coloca sua própria beleza, isto é, sua bela semelhança na alma deles. Eles são feitos participantes da natureza divina ou imagem moral de Deus, 2 Pedro 1,4. Eles são santos por se tornarem participantes da santidade de Deus, Hebreus 12,10. Os santos são belos e benditos por uma transferência de santidade e alegria de Deus, assim como a lua e os planetas são iluminados pela luz do sol. O santo tem alegria e prazer espirituais por uma espécie de efusão de Deus sobre a alma. Nessas coisas, os remidos têm comunhão com Deus, isto é, participam com ele e dele. Os santos têm sua excelência espiritual e sua bem-aventurança pela dádiva do Espírito Santo e sua morada neles. Elas não são apenas causadas pelo Espírito Santo, como também estão nele como seu princípio. O Espírito Santo tornar-se um habitante é um princípio vital na alma, agindo na alma sobre ela e com ela. Ele se torna uma fonte da verdadeira santidade e alegria, como a fonte é para a água pelo uso e propagação de si mesmo. Comparemos João 4,14, abre aspas, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A João 7, 38, 39, abre aspas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Fecha aspas. A totalidade do que Cristo comprou para nós é a fonte de água referida da primeira passagem e os rios de água viva mencionados na segunda, e a totalidade das bênçãos que os remidos receberão no céu. É o rio de água da vida que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. O que sem dúvida significa o mesmo com os rios de água viva explicados em João 7, 38 e 39. Noutra parte chamados torrentes das delícias, entre aspas, de Deus. Nisso consiste a plenitude do bem que os santos recebem de Cristo. É participando do Espírito Santo que eles têm comunhão com Cristo, em sua plenitude. Deus concedeu ao seu Filho o Espírito sem medida, e ele certamente recebeu da sua plenitude e graça sobre graça. Essa é a totalidade da herança dos santos, e, portanto, aquele pouco do Espírito Santo que os que creem têm neste mundo é chamado de o penhor da sua herança. 2 Coríntios 1:22, abre aspas, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Fecha aspas. E 2 Coríntios 5:5, abre aspas, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Fecha aspas. Efésios 1, 13 e 14.
Abre aspas. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua prosperidade. Fecha aspas. O Espírito Santo e as boas coisas são mencionadas nas Escrituras como sendo o mesmo, como se o Espírito de Deus transmitisse a alma, abrangendo todas as coisas boas. Mateus 7,11. Abre aspas. Quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Fecha aspas. Lucas 11,13. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Fecha aspas. Esse é o total das bênçãos que Cristo morreu para obter e o tema das promessas do Evangelho. Gálatas 3, 13 e 14. Abre aspas. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Fecha aspas. O Espírito de Deus é a grande promessa do Pai. Lucas 24, 49. Abre aspas. Eis que envio a promessa de meu Pai sobre vós. Fecha aspas. O Espírito de Deus é, portanto, chamado, entre aspas, Espírito da promessa, Efésios 1,13. Cristo recebeu essa coisa prometida e lhe foi dada em sua mão assim que ele terminou a obra de nossa redenção para conferir a todos os que ele havia redimido. Atos 2,33. Abre aspas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Fecha aspas. Desse modo, toda a santidade e felicidade dos remidos está em Deus. Está nas transmissões, na habitação e na atuação do Espírito de Deus. Santidade e felicidade estão no fruto, aqui e no futuro, porque Deus habita neles e eles em Deus. Assim, Deus nos concedeu o Redentor, e é por ele que o nosso bem é comprado. Sendo assim, Deus é o Redentor e o preço. Ele é também o bem comprado. Dessa maneira, tudo o que temos pertence a Deus e por meio dele e nele. Romanos 11:36, abre aspas, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Fecha aspas. O mesmo termo grego aqui traduzido como para ele é traduzido como nele. 1 Coríntios 8:6. Número 2. Deus é glorificado na obra da redenção por esse meio, a saber, pelos remidos dependerem dele de maneira tão grande e universal. Letra A. O homem tem maior oportunidade e obrigação de perceber e reconhecer as perfeições e a total suficiência de Deus. Quanto mais a criatura depende das perfeições de Deus e quanto mais se interessa por elas, maior é a oportunidade de percebê-las. Quanto mais alguém se interessa pela dependência do poder e da graça de Deus, tanto maior é sua oportunidade de reconhecer esse poder e graça. Quanto maior e mais imediata é a dependência da santidade divina, tanto maior é a oportunidade de a perceber e reconhecê-la. Quanto maior e mais absoluta é a nossa dependência das perfeições divinas, como pertencentes às várias pessoas da Trindade, tanto maior é a nossa oportunidade de observar e possuir a glória divina de cada uma delas. Aquilo pelo que mais nos interessamos está certamente no caminho da nossa observação e percepção. É esse tipo de interesse, por qualquer coisa, especificamente dependência, tende especialmente a merecer e requerer a atenção e observação. As coisas das quais não dependemos muito são facilmente negligenciáveis, mas mal podemos fazer outra coisa se não pensar naquilo que dependemos grandemente. Devido à nossa tão grande dependência de Deus e de suas perfeições em tantos aspectos, Ele e sua glória são os mais diretamente colocados em nossa visão, seja para onde for que voltemos o nosso olhar. Temos a maior oportunidade de perceber a total suficiência de Deus quando toda a nossa suficiência é totalmente dele. Temos mais oportunidade de contemplá-lo como um bem infinito e a fonte de todo o bem. Tal dependência de Deus demonstra sua total suficiência. Quanto mais a criatura depende de Deus, tanto mais aparece o vazio da criatura em si mesma. E quanto maior o vazio da criatura, tanto maior precisa ser a plenitude do ser que preenche esse vazio. Termos tudo de Deus demonstra a plenitude de seu poder e graça. Termos tudo por meio dele demonstra a plenitude de seu mérito e dignidade. E termos tudo nele demonstra sua plenitude da beleza, amor e felicidade.
E os remidos, em razão da grandeza de sua dependência de Deus, têm não somente a maior oportunidade, mas também a obrigação de contemplar e reconhecer a glória e a plenitude de Deus. Quão irracionais e ingratos seríamos se não reconhecêssemos a suficiência e a glória da qual absoluta, imediata e universalmente dependemos. Letra B. Por esse meio é demonstrado quão grande a glória de Deus é comparativamente considerada ou em comparação com a da criatura. Devido a criatura ser assim total e universalmente dependente de Deus, parece que a criatura é nada e que Deus é tudo. Por isso parece que Deus está infinitamente acima de nós, que a força, a sabedoria e a santidade de Deus são infinitamente maiores do que as nossas. Por mais que a criatura compreenda o quão grandioso e glorioso Deus é, ainda assim, se ela não for sensível à diferença entre Deus e ela, a ponto de ver que a glória de Deus é a maior em comparação à sua, ela não estará propensa a dar a glória a Deus devido ao seu nome. Se em qualquer aspecto a criatura se nivela a Deus, ou se exalta, de modo a competir com ele, mesmo que essa pessoa perceba que grande honra e profundo respeito devem pertencer a Deus, até mesmo vindo daqueles que estão mais distantes, ela não terá a percepção de saber que a sua existência é devida a ele. Quanto mais os homens se exaltam, certamente menos estarão dispostos a exaltar a Deus. Certamente, o que Deus almeja na disposição das coisas concernentes à redenção, se permitirmos que as Escrituras sejam uma revelação da mente de Deus, é que ele apareça pleno e o homem em si mesmo vazio, para que Deus seja tudo e o homem nada. É projeto declarado de Deus que outros não devam, abre aspas, gloriar-se na sua presença, fecha aspas. O que implica é que seu projeto aumentar a sua própria glória comparativa. Quanto mais o homem, abre aspas, se gloria na presença de Deus, tanto menos glória é atribuída a ele. Letra C. Por ser ordenado que a criatura tenha uma dependência absoluta e universal de Deus, estabeleceu-se que Deus deve ter toda a nossa alma e ser o objeto do nosso respeito indiviso. Se dependêssemos parcialmente de Deus e parcialmente de outra coisa, o respeito do homem seria dividido entre as coisas diferentes das quais ele dependesse. Assim seria, se dependêssemos de Deus apenas para uma parte do nosso bem e de nós mesmos ou de algum outro ser para a outra parte, ou se o nosso bem proviesse tão somente de Deus e de outro se não fosse Deus, em algo mais que fosse distinto dos dois, nosso coração seria dividido entre o bem em si e aquele por meio de quem nós o recebemos. Porém, agora não há oportunidade para isso, sendo Deus não somente aquele de quem recebemos todo o bem, mas também através de quem o recebemos. E é esse mesmo bem que recebemos dele e por meio dele. De modo que, independentemente de tudo que haja para atrair o nosso respeito, a tendência ainda é diretamente direcionada a Deus. Tudo se une nele como centro. A aplicação. Aqui podemos observar a maravilhosa sabedoria de Deus na obra da redenção. Deus transformou o vazio e a miséria do homem, seu estado fraco, perdido e arruinado, no qual este sucumbiu pela queda, em uma oportunidade para o maior crescimento de sua própria glória. Como de outras maneiras, muito particularmente nessa, em que agora o homem depende muito mais universal e aparentemente de Deus. Embora agrade a Deus tirar o homem daquele triste abismo de pecado e aflição em que estava caído e exaltá-lo sobremaneira em excelência e honra, e a um alto grau de glória e bem-aventurança, ainda assim a criatura não tem absolutamente qualquer coisa de que se gloriar. Evidentemente, toda a glória pertence a Deus. Tudo depende mera e mais absoluta e divinamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada pessoa da Trindade é igualmente glorificada nessa obra. Criatura depende absolutamente de todos eles para tudo. Tudo do Pai, tudo por meio do Filho, tudo no Espírito Santo. Assim Deus aparece na obra da redenção como tudo em todos. É adequado que aquele que é, e não há outro que seja o alfa e o ômega,
o primeiro e último, e todo e o único nessa obra. Número 2. Disso decorre que as doutrinas e os esquemas de divindade que são, em qualquer aspecto opostos a tal dependência absoluta e universal de Deus, diminuem a sua glória e frustram o projeto da nossa redenção. E assim são os esquemas que colocam a criatura no lugar de Deus, em qualquer dos aspectos mencionados que exaltam o homem em lugar do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, em qualquer coisa relacionada à nossa redenção. Entretanto, eles podem permitir que os redimidos dependam de Deus, mas negam uma dependência que seja tão absoluta e universal. Eles defendem uma total dependência de Deus para algumas coisas, mas não para outras. Defendem que dependemos de Deus para a dádiva e aceitação de um Redentor, mas negam uma dependência tão absoluta dele a ponto de haver um interesse no Redentor. Eles defendem uma dependência absoluta do Pai por entregar o seu Filho, e do Filho por completar a redenção, mas não uma dependência tão completa do Espírito Santo para a conversão, e estar em Cristo e assim ter direito aos seus benefícios. Eles defendem uma dependência de Deus por meio da graça, mas não completamente do benefício e sucesso desses meios. Uma dependência parcial do poder de Deus para obter a exercer a santidade, mas não uma mera dependência da arbitrária e soberana graça de Deus. Eles defendem uma dependência da livre graça de Deus para uma recepção ao seu favor, desde que sem qualquer mérito adequado, mas não sem sermos atraídos ou tocados por alguma excelência. Eles defendem uma dependência parcial de Cristo, como aquele por meio de quem temos vida, por ele haver adquirido novos termos de vinda, mas ainda sustentam que a justiça pela qual temos vida é inerente em nós mesmos, como era sob a primeira aliança. Ora, qualquer esquema inconsistente com a nossa total dependência de Deus para tudo e de termos tudo dele, por meio dele e nele é repugnante à concepção e ao teor do Evangelho, e rouba dele o que Deus considera seu esplendor e glória. 3. Disso podemos aprender uma razão pela qual a fé é aquilo, pelo qual... Vou repetir, mas... Número 3. Disso podemos aprender uma razão pela qual a fé é aquilo pelo que passamos a ter interesse nessa redenção, pois isso se inclui na natureza da fé. Um reconhecimento consciente da dependência absoluta de Deus no tocante a isso. É muito adequado que isso seja necessário para todos para que tenham o benefício da redenção, que sejam conscientes e reconheçam a sua dependência de Deus para ela. Foi por esse meio que Deus planejou glorificar a si mesmo na redenção. É pertinente que, no mínimo, ele receba essa glória dos destinatários dessa redenção e que se beneficiem dela. A fé é uma percepção do que é real na obra da redenção, e a alma que crê deve depender inteiramente de Deus para toda a salvação em seu próprio sentido e atuação. A fé rebaixa os homens e exalta a Deus, concede toda a glória e redenção somente a Ele. Para a fé salvadora é necessário que o homem se esvazie de si mesmo e tenha consciência de que é, abre aspas, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Fecha aspas. A humildade é um grande ingrediente da verdadeira fé. Quem verdadeiramente recebe a redenção, a recebe como uma criança. Marcos 10,15, abre aspas. Quem não receber o reino dos céus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Fecha aspas. É o deleite de uma alma que crê rebaixar-se e exaltar somente a Deus. Essa é a linguagem dela. Salmos 115:1, abre aspas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Fecha aspas. Número 4. Sejamos exortados a exaltar somente a Deus e atribuir a Ele toda a glória da redenção. Esforcemo-nos para obter e aumentar a sensibilidade de nossa grande dependência de Deus. Olhar somente para Ele, mortificar uma inclinação autoconfiante e hipócrita. Por natureza, o homem é excessivamente propenso a exaltar-se e a depender de seu próprio poder ou bondade,
como se de si mesmo devesse esperar felicidade. Ele é propenso a ter respeito por prazeres estranhos a Deus e ao seu espírito, como aqueles em que a felicidade é encontrada. Porém, essa doutrina deve nos ensinar a exaltar somente a Deus, tanto por crença e confiança quanto por louvor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Alguém duvida de que esteja convertido e santificado e que sua mente é dotada de verdadeira excelência e beleza espiritual? Que seus pecados estão perdoados e que recebeu o favor de Deus e foi exaltado a honra e bem-aventurança de ser filho do Pai e herdeiro da vida eterna? Que ele conceda toda a glória a Deus, o único que faz diferir dos piores homens deste mundo ou dos mais miseráveis dos condenados ao inferno. Se alguém tem muito consolo e forte esperança na vida eterna, que a sua esperança não o exalte e se incline-o ainda mais a humilhar-se, refletir sobre a sua excessiva indignidade de tal favor e exaltar somente a Deus. Se alguém é eminente em santidade e abundante em boas obras, não tome para si qualquer parte dessa glória, mas atribua àquele de quem somos. De quem, abre aspas, somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Acabamos aqui, irmãs, o capítulo 8. Peço perdão para as irmãs pelos erros. É um capítulo bem comprido. Perdão, irmãs.